Terça, 11 de outubro. Verso para memorizar. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. O espírito volte a Deus. Ouça Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eclesiastes 12, de 1 a 7. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar à voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite. Porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Gênesis 7:22. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Pergunta 3. Que contraste há entre essas duas passagens? Como elas nos ajudam a compreender melhor a condição humana na morte? Como já vimos, a Bíblia ensina que o ser humano é uma alma, e a alma deixa de existir quando o corpo morre. Mas e quanto ao espírito? Ele não permanece consciente mesmo após a morte do corpo? Muitos cristãos acreditam que sim, e até tentam justificar seu ponto de vista, citando Eclesiastes 12:7, que diz: e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Mas essa declaração não sugere que o espírito dos mortos permaneça consciente na presença divina. Eclesiastes 12, de 1 a 7, descreve em termos bastante dramáticos o processo de envelhecimento, culminando com a morte. O verso 7 refere-se à morte como a reversão do processo de criação mencionado em Gênesis 2:7. Como já foi dito, no sexto dia da semana da criação, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas Eclesiastes 12:7 nos diz: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Assim, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão e que também forneceu a todos os outros seres humanos, retorna a Deus, ou, em outras palavras, simplesmente deixa de fluir para eles e através deles. Devemos ter em mente que Eclesiastes 12:7 descreve o processo de morte de todos os seres humanos e o faz sem distinguir entre justos e ímpios. Se os supostos espíritos de todos os que morrem sobrevivem como entidades conscientes, então os espíritos dos ímpios estão com Deus? Essa ideia não está em harmonia com o ensino das Escrituras. Como o processo de morte ocorre da mesma forma com os seres humanos e com os animais, a morte nada mais é do que deixar de existir como ser vivo. Como afirma o salmista, se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. É certo dizer que a morte faz parte da vida? A morte não é o oposto da vida.
Que esperança há nesse verso? O último inimigo a ser destruído é a morte.